dar início, então, à nossa atividade desta noite, né? Vamos, então, pedir a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, agradecer a Ele por esta oportunidade que nos coloca, desse nosso encontro, para que possamos trocar nossas energias, nossos amores, né? Com toda a fé que é possível. E agradecer por tudo que Ele tem nos proporcionado, pelos momentos de alegria, de felicidades, né? E os ensinamentos através das nossas dificuldades. Vamos então orar e meditar alguns minutinhos com Jesus. Vamos lá. Muito bom, né? Somos gratos também ao Dr. Bezerra de Menezes, o nosso querido mentor, e sua equipe maravilhosa que nos assiste e nos fortalece e nos traz o conforto para nossas enfermidades, nossos desequilíbrios, né? Gratidão a todos eles. Muito bem. Hoje nós estamos no item 9, que na verdade é o último item deste capítulo 14. Só que trata-se de um item bem extenso e fala bastante sobre um assunto muito interessante. Ingratidão dos filhos e os laços de família. Uma dissertação, uma carta escrita por Santo Agostinho, em Paris, em 1862. Então ela começa nos dizendo assim: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sobre esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como toda a parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos, mas alguns destes mais avançados que os outros é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções, compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda, com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo, a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos desse corpo
que vem se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ele dependerá mais ou menos da persistência e suas boas resoluções? O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível sobre a qual sucumbe às vezes. E se sua vontade não é bastante forte, assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada, com efeito nessa existência, pode provocar essa antipatia para compreendê-la. É preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e é da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do seu filho, confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores. Ao passo que dependia de vós pelo feito feliz. Então, vós mesmos, atormentados de remorsos, pediríeis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual os cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Muito bem, nós vamos falar até esse ponto hoje, né? Davidson, por favor, Davidson, está com você agora. Uma ótima noite a todos. Vamos lá. Olha, lembrando que nós estamos no capítulo Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Trata-se de um mandamento de Deus, só para recordar, enviado inicialmente ao povo hebreu que veio de Capela, o povo mais evoluído na época. E nós sabemos, já discutimos anteriormente, a importância desse mandamento na estrutura familiar e na sociedade, logicamente, planejada por Jesus. Essa estrutura familiar visa essencialmente nos ensinar sobre o amor. Jesus consegue amar toda a humanidade, nós não. A gente ama, eu digo, esse amor puro, incondicional. A gente ama os mais próximos, parentes, e olha lá, no bom sentido. Né? E olha lá, na boa. Então, nós temos que ter consciência que nós temos que investir energias para se desenvolver no amor. Eu não vejo ninguém na virada do ano escrevendo metas, eu quero evoluir esse ano na inteligência do amor. Ninguém. Então, o que você espera? O que você espera da comunidade? Está aí, só dá uma olhadinha ao redor. Mas sabemos que esse mandamento de honrar o pai e a mãe nem sempre acontece. Coincidentemente, nesta semana, conversando com duas pessoas, foi espontâneo, acabei fazendo perguntas. Eu achei interessante que um rapaz falou, olha, meu pai tinha um coração tão grande, mas, aquele famoso mas, ele era alcoólatra. Nossa! Ele ajudava muita gente fora, era querido, mas chegava em casa, era agressivo. E ali, eu conversando com ele, eu coloquei uma outra ótica, como espírita. Ele não sabe que eu sou espírita, o rapaz é católico. Eu não quis entrar nessa área. Eu falei, você já parou para pensar que as tentações em cima do seu pai
eram tentações maiores do que as suas? Você acha que essa pressão de pensamento, essas fixações mentais que ficam batendo em todos nós, não tem nenhum bonitão, nenhuma bonitona no planeta Terra privilegiada que consegue se imunizar desta pressão? Com certeza a pressão em cima do seu pai era bem maior. E ele possivelmente veio aí com tendências de ser extremamente violento, no sentido de matar, ele conseguiu conter na bebida. Por isso eu acho que eu e seu pai, ou melhor, se nós compararmos seu pai com nós dois, se formos comparar, não tem como comparar seres humanos, por favor. Mas se for comparar e se considerar que ele foi muito mais pressionado que eu e você, ele é um vencedor. Calma que a vida continua. Ele vai ter novas oportunidades. Então, mas eu percebi ali, e aí eu falei, olha, para refletir, você honra teu pai e tua mãe? A mãe eu sabia que ele honrava, mas incrível, né? E no mínimo ele chegou à conclusão que via o pai dele e ele aprendeu o que não deveria fazer. Aprendeu muitas coisas que não deveria fazer e também o que deveria fazer. Mas interessante, a última coisa que você fala é a mais marcante, né? Olha, meu pai tinha um coração enorme, caridoso, generoso, mas era alcoólatra. Olha, interessante o preconceito, né? E é interessante o outro caso. O outro caso foi muito interessante. O pai dele é maravilhoso, mas a questão entra aí já na família, né? Foi um caso interessante. Mas que, em outras palavras, ele acabou julgando parentes mais próximos, que de alguma forma têm relação com a educação dos pais perante as crianças e tudo mais. Eu falei, olha, não podemos julgar, nós não sabemos. De repente, esses pais, ali sobrinhos, né? Eu estou pegando nessa linha, ele comentando, esses pais estão dando o máximo. Agora, nós não sabemos esses espíritos das crianças, quem são. Calma que o processo são crianças ainda. Estou aqui relembrando, só para a gente trazer casos que são muito comuns. Família, honrar pai e mãe. Agora, no estágio em que nos encontramos, geralmente nós estamos em débito com a gratidão, de agradecer. É algo que foi sendo fomentado na cultura, a imprensa extremamente negativa, eu tenho que usar esse termo, conduziu aí muita gente descuidada, determinou regras. Quando eu falo a imprensa, é televisão, jornal, fazendo a cabeça do povão. É do povão mesmo, que eles não param para se posicionar, para pensar, eles são conduzidos de alguma forma. E aí, de alguma forma, foi trazido, e isso de uma forma generalizada no Brasil, a gente vê muita lamentação, muita ingratidão e muita negatividade. Apesar de muitas bênçãos, só de nós estarmos no Brasil é uma grande bênção nos dias atuais. Mas tem gente que não percebe. Eles ficam mais focados em problemas do que em solução. Então tem pessoas que são voltadíssimas ao problema, fica buscando culpado, fica criticando. E a ingratidão, de alguma forma, ela continua porque o olho por olho continua, mas com coisas pequenas. Olho por olho, dentro por dentro, coisas pequenas. Em termos de vingança. E é uma coisa assim, o ideal seria coração por coração, mas é olho por olho, dente por dente. A pessoa pode ser maravilhosa durante anos. Uma pisadinha de bola, a sociedade está crítica. Ah, mas o meu copo está cheio. Não justifica. Não justifica o teu copinho está cheio. Grosserias, baixarias, o nível caiu. E aí eu falo, peraí, pelo menos aqui onde eu estou, aqui no meu ambiente, eu vou lutar para proteger perante essa pressão que João, no Apocalipse dele, lá na literatura dele, ele já havia previsto que isso aconteceria. Dê uma pesquisada lá. Mentalmente, somos mais ingratos do que gratos devido a toda essa pressão e pegar essa geração nova, desculpa,
raros tiveram uma educação adequada. Então é muito raro alguém falar gratidão, obrigado, é muito raro. Nem vou entrar nessa área. E, de alguma forma, isso vai virando e falar, não, isso é obrigação, meu pai tem que cuidar de mim. Ou você vê crianças de 13, 14 anos mandando nos avós, mandando em tudo. O que é isso? Tem alguma coisa errada. E aí está lá, olha, está aí essa lei. Como não, nós não medimos quantos agradecimentos versus não agradecimentos fazemos, quantas ingratidões versus agradecimentos, nós não medimos. Então, nós usamos o verbo achar. Eu vou contar um caso que eu já comentei numa dessas reuniões, mas vale a pena repetir. Uma amiga me liga num domingo à noite chorando, eu tenho muita proximidade com ela. Ela fala, Davidson, ela tem um restaurante fora de Bauru. Ela falou, Davidson, entrou um cliente. Eu só vou pegar um exemplo, aparentemente não tem nada a ver, mas tem a ver. Eu vou conectar tudo. E interessante, ela falou, olha, entrou um cliente e ele fez um escândalo. Primeiro que não tinha sentido. O camarada devia estar lá numa daquelas bipolaridades que virou comum, que eu estou encontrando de gente bipolar, cada hora está de um jeito. E aí você tem que sondar antes de falar. Mas está na moda ser bipolar. Isso tem que estar acontecendo. A ausência do bem está... Eu não vou entrar nos campos aí psicológicos, mas ela disse que o camarada fez um escândalo, gritou num shopping. E ela, sensível, começou a chorar, colocou a irmã no caixa, um restaurante fantástico, mineiro e tal. E ela me ligou, ainda chorando. Ela falou, Davidson, eu tinha que desabafar e tem muito contato com ela. Eu falei, você está sentada? Ela falou, por quê? Senta. Eu falei, mas por quê? Senta, eu vou te explicar, que vai demandar um tempo. Quantos clientes passaram pelo seu restaurante? Ele falou, olha, eu não levantei, eu não quero nem saber, mas vai dar uma estimativa. Aos 400. Ela chutou ali, tá? Falei, então nós vamos fazer junto, agora, 399 agradecimentos. Como nós tínhamos o hábito de falar obrigado, eu não vou entrar nessa questão do obrigado, agradecimento, gratidão, tem diferenças aí, mas não vou entrar. Ela está acostumada a falar obrigado. Então, você vai fazer agora, são 400 clientes, somente incrível, uma pessoa contamina o planeta, contamina um país, uma família, uma pessoa contaminou o restaurante. É uma coisa bárbara que existe nesse planeta, enfim, é uma coisa incrível. E aí eu falei, uma pessoa, então você vai falar agora, eu quero ouvir no celular, 399 obrigados. Ela falou, você está brincando? Eu falei, não, não estou brincando. Pode fazer aí. Pode fazer. Ela falou, é sério? Eu falei, é sério. Então vai, eu te ajudo no primeiro. Obrigado. Vai lembrando das crianças, dos clientes que costumam te visitar tal. Obrigado, obrigado. A hora que chegou, eu contando. Chegou lá por volta de 60, falou, Davidson, e eu acho que eu já entendi. Eu falei, você não entendeu, não. Isso aí foi construído possivelmente na sua família, no berço. Você não tem como desconstruir isso, interromper essa. Não sabemos os fatores. Se é da família, sociedade, se é da escola, se é do o meio que você está. Nós somos uma média das 5 pessoas que convivemos. Nós temos que prestar atenção com quem nós estamos andando. Diga-me com quem tu anda, eu direi quem tu és. Falei, toda essa conversa que vocês estão aí, carecas de saber. Eu falei, vamos lá. E complementando 399, obrigado. Só estou citando um exemplo. É incrível, tantas coisas melhorando, mas que a imprensa não divulga, mesmo a mídia também já está sendo contaminada. Eu tenho uma amiga estudiosa que é raro ela mandar uma notícia positiva. Eu falei, olha, garimpa, mas manda para equilibrar. Enfim, nós precisamos tomar cuidado, tem esse fator também. Exemplo, vocês fizeram algum agradecimento hoje? É para refletir, tá? É uma pergunta para refletir. As causas da ingratidão são diversas, mas tem a ver com o egoísmo, conforme foi mencionado. E é compreensível, num dado período da existência da humanidade, num período vamos chamar o período da animalidade, onde foi muito importante, porque prevalecia o instinto, onde nós tínhamos que nos preocupar com as nossas necessidades, com a nossa defesa. Era um outro período. E o egoísmo, em resumo, foi importantíssimo naquele período. Importantíssimo. E ele continua. Possivelmente são espíritos que são trazidos de outros planetas, que saíram quase que recentemente,
Mas a Joana de Anjos, nós temos que compreender. Tudo está fazendo parte das nossas aprendizagens, das nossas curas, eliminando defeitos, e também para nós nos libertarmos das nossas prisões mentais. Crenças, ingenuidades, obsessores, tá tudo isso. E a gente tem que prestar atenção nessas três moedas: aprendizagem, cura e libertação. A Joana de Ângeles, mentora espiritual do Divaldo, ela diz: estamos evoluindo, saindo da fase receptiva, que é tudo para mim, e caminhando lentamente para a fase, ela usa o termo ablativa, que significa, olha bem, capacidade de perder algo para beneficiar o outro. Olha, nós temos duas placas, o que eu ganho com isto, o que eu perco com isto. Duas placas invisíveis. Onde a gente vai, a gente está carregando. Olha, nós temos um sério problema com perder algo. Mesmo tem gente que jogando carta perde a boa, jogando futebol perde a boa. Tem pessoas extremamente competitivas, incrível, que não pode perder nada, nada. E aí isso é uma base para a ingratidão. É uma base, o tal do egoísmo. E esse estímulo vem da onde? Já comentamos. Escola, empresa, família, competição entre os irmãos. Outro dia eu vi um companheiro e falei: cara, você está competindo comigo? Eu não sabia. Mas competindo por quê? Só quer ganhar, e é aquele negócio, né? É aquele medo de querer, medo de ficar para trás e de não ter atenção, e que é um grande problema. Não se pertencer, o tal do pertencimento. Tem muita gente nas famílias, nas empresas, na sociedade, que não se consideram pertencendo. Não é fácil, nós somos sociais. Vocês já estiveram no meio onde você percebe que ninguém está afim que você se envolva? Então, tem muito disso por trás de tudo isso. Eu gosto de usar um termo: onde tem fome, mas prestem bem atenção, porque parece que a frase ela é profunda, mas não é tanto, e é também. Onde tem fome, tem violência. Sim, tá. Mas nesta questão, não é somente fome material, mas fome de elogios, fome de reconhecimento, fome de gratidão. E aí, é muito comum em empresas as pessoas terem fome de elogio, insegurança. E aí elas começam a agredir com pequenas violências, tipo desperdício, não cumpre o padrão combinado, acaba não tratando bem os companheiros, ela vai ficando agressiva. Então nós temos que prestar atenção nesses detalhes. Guardem bem: onde tem fome, tem violência. Se tem alguém agredindo com olhar, já viu olhar agressivo? Já viu falas agressivas? Pensamentos agressivos. Opa, tem alguém aqui mandando pensamentos nada agradáveis, violentos. Tem alguma carência, Então nós temos, e de alguma forma, a ingratidão vai permeando tudo isso. Eu estou ampliando a nossa visão. Se somos ingratos com as pessoas, e é muito comum, devido a tanta modernidade, tantas atividades, e a maior parte não agregam valor, 80% do que nós estamos fazendo não agrega valor. Mas nós estamos fazendo, estamos lá. Né? Alguém tem que fazer, né? Aquela coisa toda. E se somos ingratos para com as pessoas, geralmente, pode ficar tranquilo, geralmente o melhor não, ou melhor dizendo, sempre. Pois os outros também serão ingratos conosco. Por quê? Pela lei da ação e reação. E aí o risco de cair num asilo é grande. Geralmente os asilos estão cheios de pessoas egoístas. E que aí a gente vai falar: caramba, né? Não, tem os dois lados da moeda. Meus filhos foram ingratos. Mas peraí, quem começou esse jogo? Pode ser em vidas anteriores ou nessa vida. Nós temos que analisar tudo. A lei de Deus é maravilhosa. E a ingratidão, ela gera lesões na consciência, nós temos que prestar muita atenção. Agora, presta atenção: os mestres que por aqui passaram também foram vítimas de ingratidão. Jesus, com 10 leprosos, 9 queimaram o chão, apenas um agradeceu.
que ele orientou para ir lá na igreja, enfim. Apenas um. O discípulo rejeitou. Poucos. É muito raro alguém agradecer o trabalho que o Chico Xavier deixou aqui. Mais de 500 livros. Mas cada dia eles descobrem um novo livro. E quem agradeceu Allan Kardec? Raro. Dos espíritas, desculpa, eu não percebo. Raríssimo. E reparem bem, se não fosse Allan Kardec, nesse momento histórico, pelo menos eu estaria morrendo de medo de ir para o inferno. Porque as religiões, antes de Allan Kardec, pregavam: você vai para o inferno, irmão. Pecou, castigo, pecado, inferno. E já a nossa doutrina espírita é uma doutrina de oportunidades, de novas oportunidades. É uma doutrina de novas chances, de novas chances. Nós temos que olhar dessa forma. E, fantástico, é uma contribuição à terceira revelação. A justiça divina sempre provoca enfrentamento. Não tem, é incrível a forma de educar, de curar, de libertar divino. Divina forma, desculpa, provoca enfrentamento. Vamos imaginar, você está lá na erraticidade, estudando. Erraticidade, para quem está chegando agora, é o intervalo entre as reencarnações, o plano espiritual. Você está lá estudando numa biblioteca digital, enfim. Eu falo biblioteca no aparelhinho, mas tudo bem. E de repente o seu superior falou: olha, irmão, chega junto. Chegou a hora de reencarnar. Opa, legal. E para onde eu vou? Olha, você vai casar com aquela moça, mas o famoso mas tem um detalhe. O teu filho é um ex-inimigo de vidas anteriores e que, na realidade, foi você que começou. Então, olha, nós percebemos que você já está em um preparo legal, psicológico, espiritual. Com certeza você pode abrigá-lo como filho, ok? Se fala: não, legal, eu topo a parada. Mas mesmo assim, fala: puxa vida. Não, mas eu topo, manda ver, está todo animadinho, cheio de entusiasmo, livros de autoajuda, autoestima, motivação, palestras motivacionais, você está lá todo imbuído. Né? Aí você nasce, cresce, casa, e numa das noites que você dorme, você tem um encontro com o teu superior e fala: olha, por que você está demorando para ter filho com a sua esposa? Você vem pedindo para ela, avisando que não é momento. Ele falou: pensando bem, não é o momento, a gente tem que se estabilizar financeiramente, nós estamos pensando aí em comprar isso, aquilo. Irmão, olha, o tempo está passando, tem ali um planejamento, olha. E aí ele acorda e continua naquela conversinha, relutando para não ter o inimigo. Bom, resultado, vamos supor que ele consiga, que é muito comum, ainda mais nós latinos brasileiros, geralmente cheio de dar jeitinho nas coisas, né? A gente acaba enrolando essa reencarnação. Aí na próxima, o que acontece? Você vem como filho, vem sem discutir, sem conversa, sem enviar: ó, chega, já demos chance. Lembrando que a doutrina espírita é uma doutrina de novas chances, mas tem limite, tem uma hora que a mão divina atua. E isso acontece. Eu estou lembrando daquele padre que pegava no pé do Chico Xavier, lá em Minas. E aí o Emmanuel vira para o Chico Xavier e fala: Chico Xavier, o padre morreu. O padre, benfeitor seu. Aí o Chico falou: como assim, o padre benfeitor meu? O padre pegava no pé dele. E aí o Emmanuel falou: sim, sim. Ele que ajudou você a melhorar, Chico. E agora nós temos que arrumar um novo benfeitor, um novo treinador para você. Perceberam? Então, a importância de aceitar, trabalhar o emocional e converter em oportunidades espirituais, porque isso é uma misericórdia divina. Vamos lá. Toda reunião a gente recorda. Nós aprontamos muito em vidas anteriores. Então, só de estar vivo, nós temos que agradecer aos nossos pais e cuidar bem dos nossos pais. E aí vem aquela famosa pergunta: como reagir perante a ingratidão dos filhos?
Você é pai, dá aquela educação, se esforça para fazer tudo direitinho conforme manda o evangelho espírita, por exemplo, ou o evangelho católico, não importa a religião. E aquele filho ingrato. O pai, vamos lá, o pai cumpre a missão dele direitinho e aquele filho ingrato abandona o pai. Não existe um acaso, não é verdade? Pode ser, conforme nós já comentamos, pode ser várias situações, mas qual que é a saída? É copiar Jesus. Bom, copiar no bom sentido, né? Compreender que isso tem a ver conosco, tenho que tirar proveito disso, aceitar, converter isso numa energia de amor e amar incondicionalmente o filho. Porque se você não fizer isso, isso vai se repetir. Eu tenho o caso do meu pai, família italiana, e famílias italianas, o filho mais velho cuidava de tudo e tomou tudo. E o bichinho levou tudo, roubou tudo que a família tinha. Meu pai teve que trabalhar com 7 anos e tinha uma tia do meu pai extremamente brava, sabe aquela italiana brava, brava. Possivelmente ela tinha história lá no Império Romano, enfim, mas brava, brava. E ela fazia meu pai de madrugada, eles tinham lá um pequeno sitinho, né? Perderam tudo, ficaram negativos, e só trabalho em cima do meu pai, poupando os filhos dela. Olha que engraçado. Eu quero contar isso até para honrar meu pai, viu? E meu pai. E meu pai ali firme. Né? E meu pai cresceu com qualidades maravilhosas. E resultado, eu já comentei isso em uma dessas reuniões, ou lá na casa ou aqui, mas resultado, os filhos abandonaram a mãe. Quem foi cuidar da tia, entre aspas, malvada, que treinou meu pai para ter o caráter que o meu pai tinha. Fantástico, esforçado, trabalhador, honesto, correto. A tia malvada. Eu estou lembrando daquele desenho animado, mas não vou desviar muito, não. Mas voltando para cá, nós temos que agradecer. Temos que ter consciência que ninguém dá o que não tem. Não sei por que a gente cobra determinadas virtudes de pessoas que não têm ainda. Faltam reencarnações, falta esforço, não tirou proveito da última reencarnação, enfim. Lembrando que o amor incondicional não cobra. E eu já estou terminando. O caso de um amigo meu que fez engenharia conosco, ele virou para mim e se abriu, ele falou, olha, na época nós éramos jovens, 22 anos, naquela idade, ele falou, olha, eu tentei namorar, mas não dá. Eu falei, por quê? Porque a minha mãe tem um problema de saúde que exige muito cuidado. E ela é viúva e eu sou filho único, eu tenho que cuidar da minha mãe. A última vez que eu encontrei ele, ele falou, olha, eu não casei, viu, Davidson, para cuidar da minha mãe. Nunca mais vi esse rapaz. Interessante, viu? Um rapaz sério. Né? A gente vê tantos casos. E aqui, só para reforçar a importância do agradecer tudo, porque tudo na vida está passando aprendizagem, cura e libertação, tudo. É que muitas vezes a gente não percebe o quanto está fazendo bem para a alma tudo que está nos acontecendo, estar no Brasil, estar no planeta Terra, tudo que está acontecendo está contribuindo. Quando nós agradecemos, porque tudo é para o nosso benefício, nós somos um espírito carregando um corpo. A morte não existe. Então, veja bem, se nós passamos a agradecer tudo, o que acontece? Você alinha os seus centros vitais. É por onde a vida consegue nos animalizar. São as energias, os fluidos vitais entram por esses 7 centros vitais conhecidos como chakras. Eles estão no nosso perispírito. Dá um Google aí, pesquisa um pouquinho sobre isso. Quando você está agradecendo, não basta só agradecimento, mas eu não vou viajar muito, mas o agradecimento tem uma força enorme, você equilibra, aí sim, eu vou usar esse termo, Deus consegue nos alimentar. Esses centros vitais são como bocas, onde entram os fluidos vitais e traz saúde física, mental e espiritual. Só tem vantagens. E aí, eu consigo entender, depende só de você agradecer. Não existe essa, eu vou poupar o meu agradecimento. Eu vou economizar meu agradecimento.
eu quero ficar riquíssimo em agradecimento. Não. Da mesma forma, desejar o bem para o próximo, você querer poupar desejo ao próximo, principalmente aquele que está batendo em você, falando, eu desejo que as pessoas sejam felizes. O desejo é gratuito. Deus te deu gratuito esses potenciais de agradecer e de desejar. O que mais você quer, não? Eu não consigo entender. Tudo gratuito. Eu não vou agradecer, eu não gasto. Muito, desculpa, eu não vou usar um termo popular. Então, aqui, eu deixo aqui nesse momento, considerando que nós temos uma média de 170 reencarnações, eu agradeço meus 170 pais, que eu tive, aproximadamente, 170 reencarnações, a partir do momento que o homem adquiriu a razão, tá? Nós tivemos mais aí, lógico. Mas, voltando para cá, eu agradeço do fundo do coração, porque ali, a hora que ocorre a fecundação, a ciência comprovou. Se não tiver um toque de amor, não ocorre a proteção do esperma. É uma coisa assim, vale a pena, dá um Google aí, pesquisa, deve ter filminhos no YouTube. É uma coisa assim, fora do comum. A pessoa fala, não, foi só atração sexual, não foi. Teve um ato de todos nós somos resultado de um amor, aqui nesse momento, eu digo o corpo físico, e lógico, do amor de Deus, essa misericórdia de estarmos aqui podendo aprender, se curar, eliminar os defeitos, se libertar de tantas prisões mentais. Então eu agradeço meus 170 pais, agradeço muito, sugiro vocês agradecerem também, e as 170 vidas que nós tivemos. Então, olha, fica aqui um agradecimento do fundo do coração para todos os nossos pais. Eu estou reforçando isso, que é muito importante. Nós desenvolvemos essas correntes de agradecimento familiares. A nossa família é grande, de repente, um de vocês foi meu pai, ou foi filho, uma de vocês foi minha mãe, ou foi filha, não sabemos. Então, eu agradeço de antemão. Fechamos? Que Deus abençoe a todos. Vamos então agora passar a mensagem do Dr. Deolindo, agradecer por este momento maravilhoso, estarmos aqui para receber essas orientações sobre o assunto de hoje. Por favor, doutor. O tema de hoje, né? A ingratidão dos filhos e os laços de família. Podemos dizer tranquilamente o quanto temos nós que parar e refletir um pouco e nos perguntarmos qual o nosso papel neste quesito que Deus nos oferece, de sermos filhos, de sermos pais. Veja, são coisas que nos proporcionam um grande aprendizado. Independente do estado que nós nos encontramos, e através das oportunidades reencarnatórias, onde temos condições plenas de estarmos em contato com aqueles dos quais nos são afins ou não, das quais tivemos desatinos, passados ou não, para que possamos assim vir a exercitar os nossos compromissos e principalmente exercitarmos a busca de um grande aprendizado e também nos libertarmos daquelas mazelas que estavam acumuladas dentro dos nossos corações, aonde muitas das vezes nos traz revoltas,
onde muitas das vezes nos proporciona com que não tenhamos a paciência ou a satisfação de estar a conviver com certas pessoas ou espíritos que reencarnam numa mesma família. Então, são dificuldades grandes, mas que podemos encarar como uma prova para aqueles que estão como filhos em determinado momento, invertendo um pouquinho como uma missão para aqueles que estão como pais em determinados momentos. E dentro do ciclo da vida, uma normalidade, existem as exceções, seremos nós filhos e seremos nós pais. Onde, como filhos, estaremos nós a receber todo o amor daqueles da qual Deus nos tutelaste e da qual tendes que cumprir com a sua missão, que é de nos ensinarmos muitas coisas, desde quando gerado fomos. Começando pelo sentimento do amor, da fraternidade, o carinho, aquela alegria, né, de ter um novo ser em nossos meios familiares. Algo maravilhoso que vem de Deus. Para posteriormente, na sequência, irmos educando, ou vou mudar a palavra, reeducando aqueles que Deus nos tutelou, com exemplos, com palavras, proporcionando com que todas as responsabilidades de uma vida social, econômica, familiar se desponte de forma digna naquele que Deus nos tutelaste, para que no futuro possa ter ele adquirido um aprendizado, tanto de respeito para conosco, de agradecimento para conosco, porque os laços de famílias nunca se extinguem, e possam eles, no revés da vida, quando se tornam pais, somos nós nos dias de hoje, trazermos todos aqueles ensinamentos que nos foram proporcionados e estarmos prontos para receber aquele que Deus também nos tutelará com grandes responsabilidades. E exercitarmos condignamente, até melhor do que aquilo que nossos pais puderam ter como oportunidade de nos oferecer. Porque já estamos trazendo uma bagagem do aprendizado, da qual o importante é para exercitarmos condignamente a nossa missão como pais e dar a sequência nesse ciclo da vida. Então, olhamos de uma forma simples nesse processo, veja, da humanidade como seres encarnados. E nesse ciclo da vida, com todas essas indas e vindas, da qual temos nós a oportunidade de assim obtermos, porque quando falhamos, teremos lá na frente uma nova oportunidade para refazer e acertar.
é a bondade divina. Agora, falando um pouquinho de nosso Pai espiritual, que é Deus, onde é o Pai universal de todas as criaturas, onde põe o seu amor em todos os instantes, em todas as situações, onde não reprime, não penaliza, confia piamente de que o seu filho estará sempre a progredir, estará sempre a estar cada vez mais próximo dele. Então, nos confia a responsabilidade da vida. Quando falamos da responsabilidade da vida, principalmente dentro do contexto material, da qual nós nos encontramos, que é essa vida encarnatória, espera Ele que sejamos sempre gratos. Mas gratos de que forma? Por simplesmente oferecendo uma oferenda de gratidão, um louvor de gratidão, um vintém de gratidão? Não. Ele espera que sejamos gratos perante Ele através das nossas atitudes, através da forma de interpretarmos a vida com alegria, com amor, com respeito, exercitando todos os ensinamentos que Ele nos deste através dos tempos. E foram os ensinamentos simples, né? De termos confiança, de sermos positivos, de sermos amorosos e de exercitarmos o bem e, ao mesmo tempo, proporcionar com que a bondade e a caridade possa estar sempre presente em nossos objetivos de vida, que é a única forma de nos aproximarmos dele. Então, exercitemos condignamente este ensinamento de sermos gratos aos nossos pais, como também de sermos gratos ao nosso Pai eterno. Então, olhando desta forma, conseguimos nós sempre estar a amenizar os nossos sentimentos e nossas revoltas. Estaremos nós, estarmos mais fortalecidos a ter o domínio e o controle de nossos pensamentos e de nossos sentimentos. Estaremos nós com os olhos muito mais abertos para olhar ao próximo e não procurar os seus defeitos, mas procurar as suas virtudes, para que possamos assim exemplificar de forma bela tudo aquilo que de bom também existe, de uma forma muito ampla, nesse universo da qual vivemos e que muitas das vezes temos dificuldades em destacá-los, porque os oprimimos apenas com a forma negativa e bruta de olhar para a vida e de buscar a entender o nosso próximo de forma errônea. Defeitos e virtudes fazem parte da nossa caminhada nesse processo evolutivo que nos encontramos rumo a essa transição para
para essa nova etapa de um mundo regenerador e assim sucessivamente. Então, olhemos para a vida, olhemos para o mundo de forma diferente, apaziguemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, iluminemos o nosso dia a dia com muita alegria, fé, esperança e respeito aos princípios da lei do amor que Deus assim nos deixasse e que nosso irmão maior Jesus nos trouxesse com muita simplicidade e sabedoria, mas com muito determinismo em fazer com que ela se eternizasse no coração de todos os seres ou de todas as criaturas assim determinadas por Deus. Então, nesse momento, busquemos esta luz e coloquemos esta gratidão acima de tudo. Abramos os nossos corações para estarmos receptivos a todos esses benefícios da qual o nosso Pai eterno, nosso Pai celestial, está a nos oferecer mais uma vez, porque Ele sempre confia e não perde a esperança em seu Filho. E sabe Ele de que todos, indistintamente, encontrarão o caminho do amor. E nós, assim, estamos a caminho de encontrarmos e dominarmos esse sentimento maravilhoso que apenas irá vir a nos fortalecer e não deixar em momento algum com que dardos negativos venha a atingir as nossas mentes e os nossos corações, principalmente pelas picuinhas que fazem parte do mundo da qual vivemos, aonde muitos seres dentro da ignorância não sabem o que fazem e muito menos sabem o que falam. Como Jesus assim disse, esse é um momento crucial, aonde pediu, ó Pai, perdoai-os, porque não sabem eles o que fazem. E assim, temos nós que nos posicionarmos diariamente. Então, que essa luz do divino e amado Mestre envolva a todos vocês. Envolva a todos os vossos lares. Envolva a todos os necessitados. Envolva os quatro cantos deste universo, aonde existe aquele do qual se encontra o medo, com a dúvida de aceitar a Ti de forma fervorosa em seus corações. Iluminai-os, Pai. Dê a eles a força e a coragem. Dê a eles o despertar para uma nova trajetória como filhos vossos, que também merecem o vosso amor. Então, que a luz de nosso divino e amado Pai possa sempre pairar sobre as vossas caminhadas. Nesse instante também, esses nossos companheiros da luz, ordenados por Bezerra, estão a colaborar, levando os fluidos apaziguadores e curadores a todos vocês que estão com as mentes libertas e com os corações abertos a receberem
todo esse bálsamo, da qual o Pai está nos oferecendo. Alimente-se do seu amor, alimente-se da sua luz. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Receba, doutor, nosso agradecimento por todo o amor e carinho que nos dedicou, esclarecimentos e o caminho que temos que percorrer para nos autoconhecer, estabelecer os nossos domínios, saber que nós, através da caridade, o nosso caminho de amor e de paz e de grandes realizações. Gratidão. Muito bem. Vamos passar, então, as nossas vibrações da noite, pedindo aos nossos irmãos, vibrando em amor e carinho a todos que estão com os nomes aí no nosso grupo de cura, grupo de estudo, que necessitam dessa nossa energia que podemos gerar neste momento, dividir um pouco com esses irmãos, para que eles possam ser fortalecidos, que possam vencer as suas dificuldades. Vamos, então, orar e firmar nossos pensamentos, neste momento, em doação aos irmãos nossos. Nossa gratidão a Jesus por esta oportunidade que nos colocou, por todo esse carinho na noite, esses estudos maravilhosos que nós fizemos sobre a ingratidão, sobre como são as ligações dos laços de família, né? Entendendo um pouco mais da vida, não é verdade? Muito bem. Eu gostaria de ver uma pessoa do grupo que queira fazer a prece de Cáritas para encerramento. Gostaria de lembrar também que todos se recolham após o nosso encerramento, pelo menos 10 minutos, para que a espiritualidade, o corpo médico da nossa querida Casa Bezerra de Menezes possa concluir o atendimento de cada um de vocês. Que todos possam receber os bons fluidos que estão reservados a todos nós. Quem pode fazer a prece de Cáritas? Agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar nessa família e fazer essa prece que para mim é maravilhosa. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade,
que fará das nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa imagem. Graças a Deus. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, e todos recebam o carinho que está reservado a todos nós. Que Jesus abençoe a todos nós e a nossa semana. Que assim seja.